Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos para mais uma catequese. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você possa ir se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho das notificações, para que sempre que sair um vídeo novo você possa assistir e também deixar o seu like, se não for para pedir muito. Na catequese de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que muita gente vive atacando a igreja, utilizando uma argumentação que já é um pouco antiga e faz parte de uma apologética manipulada. Afinal, é idolatria se prostrar diante de imagem? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então agora, roda a vinheta. Eu já cansei de ouvir pessoas dizerem: "Ah, Gabriel, é idolatria se prostrar diante de imagem. Ah, Gabriel, só se deve se prostrar diante de Deus." Meus irmãos, se então é idolatria se prostrar diante de imagem, eu acredito que essa mulher está adorando um pneu. Mas a verdade é que ela não está adorando um pneu, mas sim ela está apenas se ajoelhando. Então eu gostaria de explicar aqui no vídeo de hoje se é ou não pecado se prostrar diante de uma imagem. Então eu gostaria já de dizer que vamos ver o que a Sagrada Escritura nos explica sobre isso. A Bíblia, que é luz para a nossa vida, vamos ver o que ela fala a respeito de se prostrar diante de algo ou de alguém. Se você for abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, verá o seguinte, abre aspas, Davi ergueu os olhos e viu o anjo de Javé entre o céu e a terra, com a espada desembainhada e erguida sobre Jerusalém. Vestidos com panos de saco, Davi e os anciãos se prostraram com o rosto por terra. Fecha aspas. Existe também outra passagem bíblica que nos explica se é idolatria ou não se prostrar diante de uma imagem. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 22, versículo 31. Olha o que está escrito. Abre aspas. Javé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Javé parado na estrada, com a espada desembainhada na mão. Balaão prostrou-se com o rosto por terra. Fecha aspas. Então aqui nós vemos outra passagem bíblica que nos explica que nem todo ato de se prostrar é adorar. Pois afinal, o que é a idolatria? Essa palavra vem de duas palavras. Ido, que é uma abreviação de ídolo. O que significa ídolo em um dicionário teológico? É falso Deus. E latria, que também em um dicionário teológico significa adoração. Então, a idolatria é uma adoração a um Deus falso. Então, se eu me prostro diante de uma imagem, e isso é considerado idolatria, segundo muitas pessoas, então todo ato de se prostrar é adorar. Mas a questão é que a Sagrada Escritura vai nos falar que muitas pessoas se prostraram diante de outras pessoas ou de algo, e não foram repreendidas por Deus ou por um mensageiro de Deus. Mas existem duas passagens bíblicas que supostamente provam, entre aspas, a tese de que todo ato de se prostrar é adorar. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 25 a 26. Abre aspas. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao encontro dele, caiu aos seus pés e se prostrou diante dele. Pedro, porém, o levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. Fecha aspas. Então aqui nós vemos o caso de Cornélio que se prostrou diante de Pedro e foi repreendido por ele. Existe outra passagem bíblica também, envolvendo agora o apóstolo São João, no qual ele se prostrou e foi repreendido por um anjo. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Abre aspas. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi e vi tudo isso, me prostrei aos pés do anjo, aquele que estava mostrando essas coisas para mim.
Fecha aspas. No versículo 9 nós veremos o seguinte, que o anjo repreendeu João por João ter se prostrado diante dele. Olha o que está escrito no versículo 9. Abre aspas. Mas ele me disse, olhe, não faça isso. Eu sou servo junto com você, com os seus irmãos e os profetas, e com aquelas pessoas que guardam as palavras deste livro. Adore apenas a Deus. Fecha aspas. Então essas duas passagens são usadas para tentar provar que se prostrar diante de algo, de alguém, é adorar. Mas agora você pode estar se perguntando, Gabriel, a Bíblia é contraditória, pois uma hora ela proíbe o ato de se prostrar, outra hora ela diz que pode. Meus irmãos, a questão é que de fato Cornélio e João foram repreendidos porque se prostraram. Mas nós vemos que Davi, por exemplo, não foi repreendido. Nós veremos lá em Êxodo capítulo 18, versículo 7, que Moisés não foi repreendido pelo ato de se prostrar. Mas a questão é que existe uma diferença entre eu me prostrar com a intenção de venerar e eu me prostrar com a intenção de adorar. Então, se eu me prostrar diante de uma imagem de alguém com a intenção de adorar, eu estou pecando. Estou cometendo o pecado da idolatria. Mas se eu me prostrar com a intenção de venerar, isso não é idolatria. Isso aí é um ato de respeito e de caridade. Então sim, eu posso me prostrar diante de alguém ou diante de uma imagem. Gabriel, eu sou filho da sola escritura. Eu quero mais versículo bíblico. Tá bom, eu vou lhe dar mais versículo bíblico. Vamos lá, você está satisfeito com esses versículos bíblicos que eu falei? Então, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29. Olha o que estará escrito. Abre aspas. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, tremendo, se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Fecha aspas. Então aqui nós vemos que o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas e ele não foi repreendido nem por Paulo nem por Silas, pois ele se prostrou com a intenção de venerar. Logo, ele não cometeu o pecado da idolatria. Olha o que diz Josué, capítulo 7, versículo 6. Abre aspas. Então Josué rasgou suas roupas e se prostrou com o rosto por terra, diante da arca de Javé, até a noite. Ele e os anciãos de Israel colocaram pó sobre suas cabeças. Fecha aspas. Então aqui nós vemos que houve mais um ato de se prostrar e não houve repreensão. Então, aqui acredito que já ficou muito claro. Mas você quer mais versículo bíblico? Vou lhe dar mais 2 versículos bíblicos. Leia Êxodo capítulo 18, versículo 7. Olha o que está escrito. Abre aspas. Moisés saiu para receber o sogro. Prostou-se diante dele e o abraçou. Os dois se cumprimentaram e entraram na tenda. Fecha aspas. Então, mais uma vez, nós vemos que uma pessoa se prostrou e não foi repreendido. Moisés se prostrou e ele não adorou o sogro dele. Por acaso Moisés estava idolatrando o sogro dele? Não. Existe outra passagem bíblica. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 1 a 2. Olha o que está escrito. Abre aspas. Ao anoitecer, os 2 mensageiros chegaram a Sodoma. Lá, Ló estava sentado junto à porta de Sodoma. Ao vê-los, levantou-se para recebê-los e prostou-se com o rosto por terra. Depois disse: Meus senhores, fiquem hospedados na casa desse seu servo. Lavem os pés e pela manhã poderão continuar seu caminho. Mas eles responderam: Não, obrigado. Nós passaremos a noite na praça. Fecha aspas. Então, meus irmãos, Ló não foi repreendido. Gabriel, existem mais passagens bíblicas para essa argumentação católica? Sim, muito mais. Existe 1 Reis, capítulo 1, versículo 22 a 23, 1 Reis, capítulo 1, versículo 53, Isaías, capítulo 60, versículo 14, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 20, Juízes, capítulo 13, versículo 20, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23, 1 Reis, capítulo 18, versículo 7,
Mateus capítulo 18, versículo 25, Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 2, Gênesis capítulo 27, versículo 29, Gênesis capítulo 33, versículo 3, 1 Reis capítulo 1, versículo 16 a 22, também nós vemos Ruth capítulo 2, versículo 10, Gênesis capítulo 37, versículo 9, 1 Samuel capítulo 24, versículo 9, 2 Reis capítulo 2, versículo 5, Esther capítulo 8, versículo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 9 e Daniel capítulo 2, versículo 46. Então aqui a palavra ficou bem claro que nem todo ato de se prostrar é adorar. Então quando você vê alguém se prostrando diante de uma imagem de alguém, já não vai dizendo seu idólatra, mas sim siga o conselho que eu vou lhe dar. Se a adoração não é o ato de se prostrar, a adoração é o quê? Bom, meus irmãos, a adoração não está nos meus joelhos. A adoração está no meu coração. Então, a adoração não é um gesto exterior, mas é um sentimento que vem de uma atitude interior. Então, como eu falei, a adoração é algo do coração. E lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, está escrito que somente Deus vê o coração. Então, quando alguém se levanta para dizer que fulano se prostrou diante de imagem, ele é um idólatra, essa pessoa está fazendo algo que Jesus condena. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 2, Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa catequese. E mais uma vez, se prostrar não significa adorar, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo de apologética católica. Sempre as pessoas gostam muito desse conteúdo e é bom, porque eu amo também gravar esses vídeos apologéticos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora, com os anjos e santos. Até a próxima catequese.